Começou. Bom dia a todos. Iniciamos hoje a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada hoje, dia 26 de maio de 2023. Estão presentes na sessão de julgamento eu, Isabel Amil, Dr. Galderize Teles, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Antônio Tortello, representante fiscal. Registro também a presença dos patronos para a realização de sustentação oral, Dr. Celso Feitosa e Dr. Lucas Montenegro. Bom, senhores, dando início aqui aos trabalhos, vamos ver aqui o primeiro processo, é o primeiro da pauta, 3161-695, New Drop, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois passaremos a palavra ao patrono. Sim, bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia, patronos. Esse caso trata-se de uma aplicação de crédito indevido do imposto, mediante lançamento em dia em outros créditos, recebimento de saldo credor e estabelecimento centralizador, uma vez que o suposto remetente do crédito, ora glosado, foi declarado nulo após um PCN desenvolvido pelo fisco. Essa é, em suma, a acusação fiscal. Muito obrigada, Dr. Rubens. Dr. Celso? Senhores julgadores, ilustríssima senhora presidente dessa Câmara, com satisfação que volto a revê-los depois de alguns anos. Esse caso é um caso bastante complexo. Nós já tivemos anteriormente 2 diligências. Esse processo ele está inserido numa série de outros processos, mais especificamente 7 deles, dos quais um deles está sendo julgado hoje, nesta oportunidade, na 8ª Câmara. É um processo que tem a ver com acumulado e transferências de crédito e vendas de estabelecimentos. Quando dessa ação fiscal, ocorrida há mais de 10 anos, o próprio senhor agente fiscal de rendas sugeriu as folhas 47 e 51 do lançamento que esses processos deveriam ser julgados pela questão existente dos sistemas em conjunto, dada a complexidade. Há um emaranhado de questões que se entrelaçam de tal forma que a divisão e o indeferimento desse julgamento conjunto acabou por criar um verdadeiro problema para a administração. Um dos processos da 8ª Vara, que está sendo julgado hoje em nome da JBS, já entrou em pauta e já foi julgado em Câmara Superior, acho que 2 vezes, em Câmara Baixa, outras tantas vezes, e continua sendo redistribuído para as câmaras para novos julgamentos. Nós já temos acompanhado e convivemos com isso durante muitos anos, o número de decisões que a Câmara Superior tem decidido pela nulidade dos julgamentos de Câmara Baixa. Eu, durante muito tempo, quanto a isso, sempre levantei minha voz, entendendo que a prosseguir na Câmara Superior as decisões de nulidade de auto de infração, de julgamentos,
no número que acontece, nós estaríamos transferindo a Câmara Superior num órgão de julgamento de terceira instância. Em vão, no entanto, minhas palavras ficaram jogadas ao vento. Me chama a atenção, porque fizemos até um trabalho, estamos trabalhando agora num outro projeto, para levantar esse problema das nulidades na Câmara Superior. Então, a conclusão que eu chego é, qualquer que seja o julgamento desse processo, ele vai acabar indo para a Câmara Superior e provavelmente voltará para essa Câmara Baixa. E por que isso? Porque nós temos um coringa hoje na Câmara Superior, e, com todo respeito, muito bem usado pela representação fiscal, que se traduz em falsas premissas. Falsas premissas. Nesse termo, eu me debati muito durante muito tempo, em vão, como já disse. Falsas premissas cabem em qualquer lugar. Eu estive 28 anos aí no TIT, tive 17 no Conselho Federal, e eu nunca vi tantas nulidades de decisões de Câmara Baixa, como se as câmaras baixas fossem inferior à Câmara Superior. Isso me assusta. Bom, mas já que nós estamos falando em premissas falsas, eu levanto um problema que eu entendo crucial nesse caso. Esse auto está embasado em premissa falsa. Já que nós adotamos tanto as premissas falsas, eu precisaria agora contornar esse fato. Bate em Chico, bate em Francisco. Por que premissa falsa? Porque todos esses autos estão embasados num fato. O agente fiscal de rendas que fez a diligência até usa uma figura interessante. Ele diz que estamos diante de um tronco com diversas raízes, mas com árvores diferentes. Premissa falsa por quê? Porque tudo se baseia na inexistência de créditos da Bertin. Por quê? Porque o Bertin teria créditos podres. É textual. Textual. Se nós pegarmos o auto de infração, diz assim: no entanto, a Bertin Limitada manteve os saldos credores podres, formados por créditos indevidos, decorrentes de benefícios fiscais ilegais, na Bracol Holding, com o intuito de não contaminar a recém-empresa criada Bertin S.A. E, a partir daí, a Bracol Holding Limitada passou a efetuar transferências indevidas de créditos, inclusive para terceiros. Esse processo é um processo que já tem 5.000 folhas, quase, ou 6.000 folhas. E se nós fizermos um relato, uma leitura, esse termo créditos podres, ele aparece a cada momento. Ora, se eu tenho uma premissa que seria você não tem crédito, logo você transferiu o crédito que não tinha, logo você praticou um ato ilícito. Mas se eu pensar de forma diferente, eu tenho crédito, embora tenha sido taxado de crédito ilícito ou crédito podre. Eu transferi, esses créditos foram reconhecidos. Reconhecidos, sabemos nós, pela Lei Complementar 160, pelo Convênio 190 e pela Resolução número 1. Essa é a realidade dos fatos. O tempo muda a situação.
Naquele momento, todos nós, inclusive esse que vos fala, entendia que realmente a guerra fiscal tinha uma origem e uma justificativa a ser defendida. Embora entendêssemos também que, naquele momento, isso era um problema entre estados, entre pessoas políticas estaduais, e não por culpa dos contribuintes. Então, se meus créditos foram reconhecidos agora, eu fiz um pequeno memorial onde eu tive a oportunidade de escanear e juntar 2 ou 3 ou 4 já manifestações, por exemplo, a folha 5.161 dos autos, onde o próprio governo do estado de São Paulo reconhece que aqueles créditos podres deixaram de ser podres, ou, pelo menos, se podres são, eles surtiram um efeito para o fim específico. Então, senhores, esse problema da BASF, todo ele faz parte desse entrelaçado que dificulta sobremaneira o julgamento desse processo. Se nós olharmos as folhas 49 do auto de infração e a folha 51, mais precisamente a folha 51, nós temos o fisco sugere-se que o presente ao AIM seja julgado em conjunto com os AIMs 347.707, 345.940, 343.77, 340.334, 347.414, 348.497, 347.352, 345.904. Esses dois autos, 904 e 440, merecem uma atenção especialíssima. Quando entraram em pauta já a questão de, acho que um ano e pouco mais, foi consultado o doutor José Roberto Rosa, que preparou um parecer que se encontra juntado a esses autos em razão de uma relação direta de causa e efeito, onde o doutor José Roberto Rosa, num determinado momento, se me permitem, assim se manifesta, dizendo que, se erro há, esse erro deve ser procurado de outra forma. Diz ele: com todo respeito à ação fiscal, pelas provas e documentos do processo, não se vê presente a simulação ou dissimulação na criação do estabelecimento B, pois nada impede que se crie uma filial que passe a ter atividade semelhante à atividade do estabelecimento A. Por outro lado, o fato de o estabelecimento A ter alterado sua atividade de curtume para biodiesel não configura irregularidade perante a legislação, sendo situação comum à atividade empresarial e permitida pelo ordenamento jurídico. Tampouco se vê simulação ou dissimulação no fato de o estabelecimento B, após 3 meses, ter sido incorporado pelo estabelecimento C, sendo que aqui sim o saldo credor de B passa para C, fato consentâneo com a incorporação. O que, respeitosamente, não faz sentido é a intenção do fisco de zerar de ofício o saldo credor do estabelecimento A, que continuou em atividade sob a alegação de que deveria ter sido passado ao estabelecimento C. Veja o emaranhado de situações a que chegamos. Então, o resto, tenho certeza, essa Câmara
analisará com o devido cuidado que sempre tem agido, e emerge fácil dos autos. Esse é o ponto. Vamos aproveitar o termo que premissas falsas, tão querida da nossa Câmara Superior, da qual eu participei desde o início, e anteriormente da Câmara, quando ela era integrada por 40 e tantos juízes ou julgadores. Senhores, esses fatos encontram-se nos autos. O próprio agente fiscal de renda, ele reconhece que a complexidade de situações enfrentadas e o número de documentos juntados é um entrave bastante grande. Não gostaria realmente de estar na condição de julgador desse processo, dado o trabalho que ele já causou à Câmara e aos senhores, e, por certo, ainda irá causar. Quem tiver sucesso nesse momento terá um recurso a ser enfrentado na Câmara Superior. Provavelmente, se for o contribuinte que teve sucesso, o processo voltará a novo julgamento com fundamento em premissas falsas. Então, senhores, já que o tema é premissas falsas, eu deixo consignado: há uma premissa falsa nesse processo. Os créditos não são podres. Se o fisco escolheu créditos podres, e não estou dizendo que o meu cliente seja um anjinho, não estou afirmando isso. Mas se existe um ponto fundamental é esse. Eu não posso enfrentar esse processo que se fundamentou exclusivamente na glosa de créditos em decorrência de benefícios fiscais, da chamada guerra fiscal. A legislação superveniente veio corrigir isso, por bem ou por mal, certo ou errado. Eu sempre digo que os tribunais têm o Superior Tribunal, o Legislativo tem o direito de errar por último. Nesse caso, eu espero que esse Tribunal de Impostos e Taxas não cometa erro e, analisando o processo, decida pela impossibilidade de sucesso ao pleito da Fazenda Estadual. Eu agradeço mais uma vez e fico à disposição dos nobres julgadores. Muito obrigado, doutora Cristina, doutor Rubens e Oswaldo. Foi um prazer estar com vocês novamente. Doutor Celso, parabenizo pela sustentação. O senhor é sempre combativo, muito combativo, e o conhecimento aqui do funcionamento do tribunal sempre nos engrandece. Muito obrigada, viu, doutor Celso? Eu que agradeço. Doutor Rubens, passo a palavra para o doutor Rubens. Sim, senhora. Cumprimento aí o doutor Celso, veterano aqui do TIT, e passo, então, ao voto. Como exposto, é uma acusação de crédito indevido do imposto recebido de estabelecimento com inscrição estadual anulado pelo fisco, a título de estabelecimento centralizador. A petição recorrida não contém vícios, omissões ou obscuridades, sendo assim válida, não havendo que ser anulada. O caso decorre das conhecidas operações fraudulentas praticadas pela Bertin, que consistiam em criar estabelecimentos para em seguida elegê-los como centralizadores da apuração do imposto, transferindo assim a esses estabelecimentos elevado volume de créditos ICMS e IPI, para logo em seguida vendê-los a outra empresa que adquiria, na verdade, os créditos existentes na escrita fiscal daqueles estabelecimentos, constituídos com a finalidade principal de servirem como instrumento para a compra e venda de créditos do ICMS e do IPI. No caso deste aí, o estabelecimento centralizador que recebeu os créditos possuía inscrição estadual tal e tendo como titular Angima Indústria de Couros, anteriormente Bracol.
sendo a Abracol sucessora de vários estabelecimentos da Bertin após a sua incorporação pela JBS. Como o relatório fiscal aborda toda a engrenagem da fraude estruturada envolvendo várias empresas, há que se extrair dali apenas o que de fato se refere a este auto de infração. A Angima, a antiga Abracol, recebeu quase 10 milhões a título de transferência de saldo credor para estabelecimento centralizador, remetido por uma inscrição estadual também da Abracol, em 2008. A escrita fiscal desse estabelecimento, que remeteu, possuía apenas esse valor de quase 10 milhões de reais de créditos sem origem alguma, simplesmente lançado a crédito em 2002 e continuamente transportado durante todos esses anos, sem qualquer outra escrituração de entradas ou saídas de mercadoria no período. Quer dizer, criou-se um estabelecimento, constituiu-se um estabelecimento e aquilo brotou um crédito lá de 10 milhões de reais, surgiu assim do além, do nada, né? Então, esse estabelecimento foi declarado nulo por simulação de sua existência desde 2000, através do PCN de folhas tais. O autuado adquiriu a inscrição estadual da Angima, que tinha esses créditos, né, na sua escrita fiscal. E o autuado lançou esses créditos em uma de suas inscrições estaduais centralizadoras do imposto, tá certo? O autuado comprou esses créditos, tá certo? E aí, a matriz do autuado passou a enviar saldo devedor para esse estabelecimento centralizador para ser compensado com o crédito indevido adquirido da Angima. O fiscal diz que, até dezembro de 2010, a New Drop deixou de recolher aos cofres do Estado 2 milhões e tantos por conta de uma centralização em que se utiliza um saldo credor inventado por um estabelecimento de outra empresa do Grupo Bertin, transferido para a New Drop para fazer cessar o recolhimento do imposto nessa corporação do grupo. Então, não restam dúvidas que o estabelecimento da Angima, incorporado pelo autuado, creditou-se indevidamente do imposto, em um cenário de fraude fiscal estruturada envolvendo compra e venda ilegal de crédito do ICMS. Créditos esses que vinham sendo utilizados pelo autuado para deixar de pagar o imposto devido. Ao caso não se aplica o parágrafo 4º da CTN, a súmula 9 deste tribunal determina que em caso de crédito devido, a regra aplicável é a prevista no 7.3 do CTN, o AI então é tempestivo. As alegações a respeito da guerra fiscal não têm a ver com a acusação fiscal em exame, o creditamento foi indevido em virtude da simulação de existência do remetente, que inclusive lançou crédito em sua escrita fiscal sem qualquer origem declarada. O débito fiscal pago pela BASF não se refere ao débito deste AIM, foi feita até uma diligência anterior para que isso fosse esclarecido e como bem expôs o doutor Feitosi, é uma coisa que tem uma ramificação. E a BASF foi uma das empresas que havia adquirido esses créditos e ela pagou o débito fiscal, mas esse crédito pago pela BASF não se relaciona ao crédito desse AIM, tem uma origem bem certa e definida, que é o estabelecimento que, enfim, lançou créditos em sua escrita fiscal sem origem. Tá? Essa é a origem dos créditos glosados nesse auto de infração. Então, diante dos fatos apurados pelo fisco e trazidos ao processo, é indiferente o momento em que a fraude foi apurada e divulgada, a declaração de idoneidade emitida pelo fisco divulga apenas uma situação pré-existente, ela não possui efeitos constitutivos. O artigo 21 da Lei 6374 diz que a inscrição no cadastro contribuinte será nula a partir da data de sua concessão, de sua alteração, nas situações em que houver simulação de existência do estabelecimento ou da empresa. O recurso ordinário, por vezes, ele diverge um pouco dos fatos do processo. O autuado, às vezes, ele se defende alegando que está sendo acusado de transferência irregular do crédito do imposto, o que a gente que não é o caso aqui, tá? E não se cogita a boa-fé no caso em tela em virtude do cenário de fraude fiscal estruturada em que os créditos foram transferidos para o estabelecimento da Angima, visando serem posteriormente negociados, como de fato foram, tendo como adquirente o autuado. É totalmente procedente a acusação fiscal
as multas estão previstas em legislação vigente e eficaz, a atualização desse valor básico é objeto da súmula 13 desse tribunal. As acusações propiciam a falta de pagamento de imposto, hipótese em que a redução das multas é vedada pelo artigo 527-A do RICMES. A taxa de juros é objeto da súmula 10 desse TIT, de forma que eu aplico a súmula 10, ajustando os juros à taxa Selic. Então, eu conheço o presente recurso ordinário, dou seu provimento parcial, apenas para retificar a taxa de juros cobrada no débito fiscal. É como eu voto, senhores. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. É um processo bem complexo, né? Na verdade, ele é simples. O complexo era a engenharia, né, da fraude, mas esse processo aqui, ele é direto. Uma empresa se acredita sem fundamento, é incorporada por outra, e essa é incorporada pelo outro lado. É só. A matéria aqui tratada é a mesma daquele outro processo que nós chegamos a pautar, mas acho que era de sua relatoria também, mas o doutor teve que se dar por impedido? Era o mesmo? Não sei. Olha, eu peguei vários processos desse da Bertin, que ela tinha vários modus operandi, certo? E eu não lembro exatamente. Acho que não chegou a passar nenhum aqui ainda desses, né? Passou, mas assim, esse é um caso mais simples, né? Entendi. Tipo assim, crédito sem origem, simplesmente lançou crédito na escrita fiscal. Os outros tinham uma engenharia assim diferente que a Bertin fazia para tentar não contaminar a nova empresa que eles estavam fazendo com os créditos podres. Então, eles criavam um intermediário, davam uma lavada ali, depois passava para frente. Eu não lembro bem, tá? Porque esse tem um tempinho já. Uhum. Mas esse aqui é uma coisa até que a Bertin sempre vendeu crédito, né? Então, ela tinha várias formas e sempre tentando criava um estabelecimento, centralizava ali, vendia o estabelecimento. Só que isso, na época, não era ilegal, tá certo? E aí a Fazenda chegou e fez aquele decreto falando que o centralizador não pode mais fazer saldo credor, porque se fizer, o pessoal pega todo o saldo credor e vende, constrói constitui um estabelecimento, joga todo o saldo credor ali e vende esse estabelecimento com o saldo credor. O leading case até foi eu que julguei enquanto julgador tributário, com a Bertin vendendo crédito para Skin Cariol. A Bertin abriu um estabelecimento de venda de cerveja, né? Nada a ver. Bertin era batedor. E aí centralizou, acho que 30 milhões de ICMS lá, vendeu para Skin Cariol. Skin Cariol comprou o estabelecimento, puxou os créditos, fechou o estabelecimento em seguida. O fisco vem em cima, mas, olha, não é ilegal, não era ilegal, não havia nenhuma irregularidade. O auto foi mantido aqui, mas meio forçado. Então, essa era as coisas que a Bertin fazia, né? Mas esse caso aqui não é uma questão de transferência irregular. O crédito, ele não tem origem, é um crédito inventado, né? Não houve uma transferência de crédito para essa empresa original, ela simplesmente foi constituída e lançou um crédito na sua escrita que não tinha origem nenhuma, simplesmente escreveu um número lá, tá? Essa empresa, então, foi incorporada pela empresa incorporada pelo autuado. E essa empresa incorporada pelo autuado, então, se creditou indevidamente. Porque o primeiro lá que inventou os créditos foi declarado nulo por simulação de estabelecimento. Então, a linha desse auto de infração, ela é básica, né? A empresa adquirida pelo autuado se creditou indevidamente porque o crédito lá não tinha origem, era um crédito fictício. Então,
todas aquelas situações, aquela engrenagem toda, ela não se relaciona a esse processo. Ele é elementar, digamos assim. Essa é a situação, presidente. Entendi. Doutor Galderize? Presidente, bom dia aos demais. Na primeira ocasião aqui, já na sessão com abertura, cumprimento aqui o doutor Rubens pelo voto. Presidente, em que pese aqui a simplicidade aos olhos do relator, até por não ter me dedicado na mesma medida, certamente, dos estudos dele, eu não consigo, nesse momento, verificar a simplicidade tão imediatista. A argumentação da natureza do crédito, o parecer do timbre que foi trazido e alguns argumentos de defesa, eu precisaria um pouco mais de certeza para confirmar a simplicidade que foi trazida. Então, adianto aqui, eu sei que estamos ainda na fase de debates, mas se houver a possibilidade, eu gostaria de analisar o caso com um pouco mais de tempo para retornar com brevidade aqui à discussão. Só essas considerações, presidente. Sim, claro, sem dúvida. Doutor Odilo, prefere aguardar um retorno? Sim, se for sair em vista, eu me manifesto posteriormente. Representação? Quer fazer alguma manifestação ou no retorno? Acho que no retorno é melhor, Tá mesmo, porque ali a discussão vai ficar melhor desenvolvida, eu acredito. Tá certo. Doutor Celso, me corrija só se eu estiver enganada. Eu acho que o senhor comentou alguma coisa que hoje, não sei se foi pautado hoje, outro processo da mesma matéria na 8ª Câmara, foi isso que eu entendi? Ele está na 8ª Câmara. Novamente, esse processo já foi julgado umas 3, 4 vezes. Me parece que até o doutor André, da JBS, está fazendo sustentação oral. Eu sei que o outro colega está assistindo. Eles todos têm a mesma origem. O crédito existia ou não existia? Esse é o ponto. Não, o crédito não existia, então o crédito acumulado que eu declaro não existe, tá certo? E se ele não existe, eu não podia transferir. E se eu não transfiro, tá certo? E uso esse crédito, ele é espúrio. Esse é o ponto. O que está sendo discutido lá é o problema da JBS com a operação da Bertin, como o doutor Rubens falou, inclusive com a criação de uma nova empresa, onde se diz, olha, os créditos podres ficaram com a limitada e aqui se criou uma SA, etc. De alguma forma, direta ou indiretamente, estão extremamente ligados. Tanto isso é real que o próprio fiscal, é só olharmos as folhas 51 do processo, que está escrito com todas as letras. Eu entendo que esses processos todos têm que ser julgados, ser anexados em conexão para um julgamento conjunto. É o próprio autor do feito, que defende a posição da Fazenda, quem sugere isso. Esse processo está sendo julgado hoje, ele já foi à Câmara, ele já passou pela 4ª Câmara, me parece, foi dado provimento a esse processo que está sendo julgado na 8ª, foi para a Câmara Superior, e lá pelas premissas falsas, por aquela história toda de extra petita, etc., e um emaranhado de nulidades que inventam na Câmara Superior, que, eu volto a dizer, em nenhum outro local, ou processo, ou órgão de julgamento administrativo, e acontece isso, o processo voltou, foi redistribuído, está sendo julgado, é essa situação. Eu entendo, doutor Celso, mas é que eu estou olhando a pauta aqui, tem dois... O senhor não sabe qual o número, né, desse aqui? 740. Para a gente acompanhar depois, se for o caso. 940, não é? Tá, já achei. 940? Já achei aqui. Tá bom.
Bom, de toda sorte, o processo vai sair em vista com o Dr. Galderizzi. Dr. Galderizzi, acho que seria talvez interessante olhar o julgamento do outro processo que o doutor está falando aqui. Se eventualmente ele for julgado, não sei, né? Mas fica aí só uma sugestão, tá bem, doutor Galderizzi? Só por conta aí do que o doutor Celso falou, que são matérias aí, a discussão é parecida. Enfim, mas eu vou... Deixa eu só... muito bem, conceder... Doutor Rubens está... tá registrado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Muito bem. O doutor Rubens, ele corrigiu antes que eu falasse, né, doutor Rubens? Muito bem. Tá bem. Então, perdi o doutor Celso. Cadê o doutor? Doutor Celso, o processo sai em vista com o doutor Galderizzi. Numa sessão futura, quando esse processo for pautado, se o senhor quiser acompanhar o julgamento, já sabe como proceder, tá bem? Ok, muito obrigado, hein? Bom dia aos senhores. Obrigado ao senhor também. Bom dia. Bom trabalho. Obrigada, doutor. Obrigado. Vamos lá, encerrar o julgamento. Concedido, ok. Bom, então agora o próximo processo é o último da pauta 41.46.139, Tradibom Indústria, processo de relatoria do Dr. Galderizzi. Está presente o doutor Lucas, está presente para a realização de sustentação oral. Dr. Galderizzi, se quiser fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o Dr. Lucas. Perfeito, presidente. No presente caso, nós temos aqui 5 itens, todos relacionados à falta de pagamento de imposto. A discussão aqui é verificar a condição de substituta ou substituída, por vezes, na qualidade de fabricante atacadista aqui do contribuinte. Há 2 itens que foram objetos de confissão e de pagamento, inclusive já com realização de diligência específica para verificar a liquidez completa desse pagamento, e foi assim atestada. Me refiro aqui ao item 3 e ao item 4. Temos aqui um recurso ordinário que reitera as razões da defesa, basicamente 2 preliminares, uma referente à metodologia inadequada do arbitramento, uma outra preliminar referente à necessidade de reapuração, e no mérito 3 elementos. A aplicação da dicção do parágrafo 2º do artigo 264, onde, segundo essa aplicação, não haveria a possibilidade de recebimento das mercadorias sem a retenção antecipada, a improcedência da cobrança para os produtos em que se tem o SEST 22.00100, diferenciando ração tipo PET para animais domésticos e a mistura para pássaros, e a aplicação da taxa Selic. A decisão de DTJ manteve integralmente os 3 itens remanescentes, e o caso chega, nessa ocasião, para julgamento em Câmara Ordinária. Esse é um breve relato, presidente. Muito obrigada, doutor Galderizzi. Doutor Lucas, com a palavra. Bom dia a todos. Senhora presidente, doutora Isabel, doutor Galderizzi, senhor relator, os demais presentes aqui hoje na sessão. Prometo ser breve. De todos os pontos trazidos pelo doutor Galderizzi, né, pela relatoria, de fato vou me ater a 2, que entendo ser os principais aqui. Tá? O primeiro ponto é relacionado a essa nulidade, né? A operação, basicamente, eu vou dar uma contextualizada. A Tradibom, ela adquire seu principal fornecedor, ela na condição de atacadista, ela adquire rações para animais, rações prontas, produtos para revenda, né? E a gente demonstrou nos autos que mais de 95%, na maioria dos casos,
mais de 95% das suas receitas diz respeito a essa operação de revenda, ou seja, ela se enquadra de forma inequívoca como puramente atacadista. Tá? Ocorre que, para um dos itens que ela não vende revendendo, comprando de terceiro, ela fabrica uma pequena parte da sua receita, menos de 5%, na maioria dos casos, ela fabrica uma espécie de mistura para pássaros, uma mistura alimentícia para pássaro, que na verdade é um apanhado de sementes, né, de girassol, painço, alpiste, essas sementes de alimento para pássaro, e mistura isso no misturador e vende essa mercadoria com ST, inclusive, e o próprio, né? E o ICMS próprio. Então, assim, por entender, né, o fisco, né, a auditoria fiscal, ao chegar a verificar as operações da empresa, por entender que ela tinha essa parte dessa operação dela, né, tanto a de revenda quanto essa de indústria, quando ele viu que ela fazia também essa mistura para pássaro, e essa mistura para pássaro tem um tratamento de substituição tributária, o mesmo que se dispensa a venda de rações, que ela adquire da Mogiana, que é o principal fornecedor, ele entendeu o seguinte: olha, se ela é fabricante, esse ST que ela recebeu já retido, né, essa mercadoria toda que ela adquiriu para revenda, ela não poderia ter vindo com o ICMS ST, ela não poderia ter vindo com esse na condição de substituída. Ela deveria ser substituto dessa mercadoria. Então ele desenquadrou esse ST e desconsiderou essa operação por conta dessa pequena parte de produtos que ela tinha fabricação própria na sua planta. Então, esse foi o entendimento do fiscal. E, por ocasião dessa situação, houve dois efeitos. O primeiro, ele disse o seguinte: eu vou recompor toda essa mercadoria que você adquiriu para revenda, eu vou recompor como se ela não tivesse o ICMS retido, vou te dar o crédito dela, e vou reapurar lançando o ICMS próprio IST dessa mercadoria, como se essa mercadoria que você adquirisse, ela gerasse só um crédito, vou reapurar e vou lançar de novo. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui de nulidade, né, que na verdade a gente observou, é que a metodologia que ele se utilizou para fazer essa reapuração, ela está equivocada. Por quê? Porque ele considera, ele voltou no estoque, ele voltou lá no inventário, e para aplicar esses valores para fins de tomada do crédito, para reapurar esse valor que ele deveria lançar de ICMS próprio ST, ele utilizou como base o último preço, né, o último valor da última entrada daquele determinado item. São vários itens, obviamente, ele pegou o último preço e aplicou como se todas as entradas que houvesse no período tivessem aquele preço. Ou seja, ele não teve o cuidado, a gente sabe, seria muito mais trabalhoso? Sim, mas seria o correto. Ele deveria ter pegado todas as entradas, todas as aquisições que aconteceram durante aquele período, daquele item, e feito... Ele não fez nenhuma média. Ele pegou o maior e colocou. Mas a gente sabe que esses preços eles variam, e ele não verificou isso. Então, esse ponto ele partiu, então, de uma premissa um pouco, digamos assim, precipitada, né? Porque essa previsão, essa técnica não existe na legislação. Ele usou simplesmente um critério que ele adotou e fez o lançamento e trouxe, né, para os autos, no nosso entendimento, uma mácula, né, um ponto insanável, porque para recompor esse lançamento teria que normalmente voltar e desconsiderar todo o trabalho que ele fez e refazer esse lançamento. Então esse é o ponto de nulidade. Então, assim, isso, sem dúvida nenhuma, no ato da defesa, trouxe um cerceamento de exercício de direito de defesa, sem dúvida nenhuma, porque a empresa ficou incapacitada de refazer todo esse trabalho no prazo de 30 dias para demonstrar o equívoco, ou seja, ficou impedida disso, teve que trabalhar em cima de uma premissa também equivocada do próprio fiscal, pelo trabalho que foi feito. Então, assim, esse é o primeiro ponto que nosso entendimento atrai a nulidade para o caso. E o segundo ponto, que também decorre da operação que eu mencionei, é efetivamente o mérito. O artigo 264, lá do regulamento, no inciso 4º, ele fala que a aplicação, a metodologia da substituição tributária, ela não pode acontecer quando o estabelecimento adquirente produz o mesmo produto, né, o mesmo item que ele compra para revenda. Eles também seriam fabricante, portanto, todas as saídas decorrentes dele, né, com origem nesse estabelecimento,
deveriam ser tributados com ICMS próprio e o ST. Ela não poderia receber mercadoria com esse ST já retido na etapa anterior. Quando se trata de produto sujeito à mesma modalidade, quando se trata do mesmo produto fabricado ou de produto diferente, mas que se submeta à mesma metodologia, né, à mesma sistemática de substituição tributária. Então, por conta disso, foi enquadrado e dito o seguinte: olha, como você compra ração e também você fabrica ração, você não poderia ter recebido essa mercadoria com ST retido, decorrente da compra da Mogiana. Então, assim, essa seria a regra. Só que não se atentou ao fato do parágrafo 2º, e o parágrafo 2º do mesmo artigo, ele fala o seguinte, traz uma exceção. Ele diz o seguinte, olha, a regra do artigo 264, inciso 4º, é aplicável, só que não se aplica para o inciso 3 e para o 4, o parágrafo 2º diz isso, não se aplica a regra do inciso 3º e do inciso 4º, quando estivesse tratando de adquirente atacadista. E aí, na própria autuação, a autoridade fiscal, ela fala, olha, ainda que adquirido, ainda que em pequena quantidade, não pode se desconsiderar que ele fabrica mercadorias que têm o mesmo tratamento de substituição tributária do que a mercadoria que ele adquire para revenda. Só que, como eu disse, essa mercadoria que ele fabrica não tem absolutamente nada a ver com a mercadoria que ele adquire para revenda, ponto 1. E ponto 2, toda essa mercadoria que ele faz, que ele fabrica dentro do estabelecimento, que representa um espaço físico de 250 metros quadrados, perto de quase 3.000 da área completa da planta industrial, da planta comercial dele, do estabelecimento, 250 metros, é um apartamento praticamente, é o tamanho da área fabril que ele utiliza para fazer essa mistura de pássaros. Essa mistura para pássaros representa, em muitos casos, 2%, 3% da receita total. É praticamente nada. Então, o fiscal se utilizou de 2%, 3%, 4%, no máximo 5% dessa receita para desqualificar a Tradibom como um atacadista, que é o que ela é de fato. Então, a minha pergunta que fica é, se fosse o contrário, se o benefício de gozar de substituição tributária fosse ela não sendo atacadista, será que seria dado para ela quando só 2%, 3% da receita dela fosse de operação industrial? Será que o tratamento dado seria o mesmo? Porque estão desconsiderando que 95% da receita dela, ou mais, 97%, 98% em muitos casos, decorre de uma operação essencialmente atacadista. Será que isso deve ser desconsiderado? É o que o raciocínio do fiscal leva a crer. Então, na nossa opinião, na defesa que a gente está trazendo aqui para o cliente por tudo aquilo que a gente trouxe nos autos, não existe elemento nenhum capaz de descaracterizar, seja pela preponderância da atividade, seja pela irrelevância da atividade industrial, não existe nenhum elemento nos autos que demonstre que ele não é um atacadista por essência, e que aquela operação de fabricação, de industrialização, de mistura para pássaro, além de não se confundir em nada o produto com o que ele de fato adquire para revenda, ela representa um valor ínfimo no total da receita do período que foi observado. Então, esse era o ponto. Acho que do ponto de vista fático e jurídico, é o que realmente decidiria os rumos desse auto. E fico aqui à disposição para esclarecer qualquer outro elemento. Muito obrigado a todos. Doutor Lucas, parabenizo pela sustentação. Eu passo a palavra para o doutor Galderizzi. Obrigado, presidente. Eu agradeço também a sustentação oral, sempre nos ajuda aqui a guiar o melhor racional. Doutor Lucas, eu vou fazer uma explicação de como foi o voto, tendo em vista que o doutor terá a possibilidade de ter a íntegra dele, mas sempre buscando aqui as partes nucleares do racional, tá bem? Começando pelas preliminares. São duas preliminares, uma acerca de metodologia, outra acerca de recomposição. Eu pontuo que não vislumbrei nenhum tipo de prejuízo à defesa, ou até mesmo, como foi utilizado, cerceamento de defesa aqui ao contribuinte. Todos os pares aqui poderão verificar. É uma defesa muito consubstanciada, tanto a defesa como o recurso ordinário.
atacando os elementos, compreendendo bem a narrativa do fato jurídico, a própria sustentação oral revela isso. Nesse sentido, não me parece haver pontos de nulidade. Destaco aqui, inclusive, que tanto o artigo 142 como o 34 da nossa legislação 3457 foram observados. Nós temos aqui, inclusive, relatório circunstanciado, folhas 12 a folhas 18, trazendo o racional e fazendo o apontamento. A apuração que foi feita acerca de levantamento levou em consideração, inclusive, o que tinha sido considerado como ICMS na operação, fazendo encontro de crédito e débito, tendo ali como lapso temporal o fato gerador, que é a saída da mercadoria. Então, me parece que, nesses elementos, os pontos de nulidades não prevalecem. Eu passo agora para os elementos de mérito. São 3. O primeiro elemento de mérito, onde foi também dedicada boa parte da sustentação oral, é sobre a aplicação do artigo 264 do nosso regulamento e a sua interpretação. Aqui, me parece claro que nós temos 2 balizas. A narrativa do contribuinte, verificando o parágrafo 2º para aplicação, e a narrativa do auto de infração, verificando o parágrafo 1º para aplicação do caso. Típico caso de verificar a subsunção do fato à norma e entender qual o racional que deve prevalecer. Eu faço aqui, doutor Lucas, apontamento dos 4 principais argumentos, trazendo aqui esse fato que há uma atividade preponderantemente atacadista, como bem foi destacado aqui, mas dou prosseguimento com a dicção do artigo 264, faço destaque ao inciso 4, ao parágrafo 1º, e fecho aqui o racional no seguinte sentido. Me parece que a argumentação da situação de ser atacadista não afasta aqui a aplicação do parágrafo 1º, que ele é claro a determinar a responsabilidade pela retenção do imposto do estabelecimento, no presente caso. Eu coloco, inclusive, que teve até uma passagem dizendo que são mercadorias diferentes, ou entendi de forma equivocada, mas o NCM dos produtos, tanto do que é fabricado como do que é revendido, é o NCM 23099010. Então, nós estamos diante de uma mesma classificação fiscal realizada pelo próprio contribuinte. Identifico que o artigo 264 é exatamente a situação do caso em tela, uma vez que a empresa fornecedora, Mogiana, e contratos aqui anexado, é fabricante dos produtos e posteriormente comercializados pelo recorrente. Portanto, note que há uma argumentação também que esse imposto certamente foi recolhido, mas em nenhum momento temos elementos que possam comprovar essa retenção de fato, né, por parte da empresa nesses casos. Então, me parece que não logrou aqui o contribuinte êxito a refutar o caso. Só terminar o racional, doutor, você terá a possibilidade de fazer a sustentação oral, já esclarecimento de fato, já fez uma boa sustentação oral. No item B, foi pouco explorado, e nele eu serei mais econômico, há um questionamento aqui sobre a inadequação do SEST, né, para o produto ração PET a serem destinados a animais silvestres e não para animais domésticos. Qual esclarecimento que eu acho importante aqui para essa medida? Essa classificação do SEST, bem como o NCM, elas foram adotadas pelo próprio contribuinte, verificando o campo de notas complementares de algumas notas fiscais, isso é trazido em sede de manifestação, podemos identificar que eles são refletidos. Nesse sentido, ainda que existam aqui peculiaridades em relação às mercadorias que merecem aqui NCMs aqui diferentes ou SEST diferentes, cabe dizer que não é esse âmbito aqui o competente para fazer isso de uma forma de norma geral e abstrata. Podemos até verificar a subsunção do fato à norma, que foi um caso anterior que eu julguei. Poderia ter aqui ocorrido um ato de consulta à Receita Federal, se assim fosse o entendimento do contribuinte, para retirar o SEST. Mas bem, o SEST foi aplicado pelo próprio contribuinte. Então, faço aqui uma cronologia em relação à necessidade da aplicação do ST. Por fim, eu retiro só uma argumentação que foi colocada pelo contribuinte, em que essas misturas de sementes não seriam destinadas a animais domésticos, porquanto os pássaros são animais silvestres,
e verificando o próprio sítio eletrônico aqui do contribuinte, verificamos que esse mercado existe e existe, inclusive, aqui a exploração por parte dele. Finalizando aqui o racional, há uma solicitação da aplicação da nova súmula da taxa Selic. Essa Câmara tem o costume de realizar essa aplicação. O Dr. Rubens foi relator agora de um caso e deixou isso externado mais uma vez, mas verificando os fatos geradores aqui dos casos, doutor Lucas, me parece que os fatos geradores não estão acobertados por essa aplicação da taxa Selic, sequer seriam necessário essa aplicação. Presidente, por essas razões, o voto encontra-se registrado. Eu estou conhecendo das alegações do recurso e, no mérito, negando o provimento. Doutor Galderizzi, parabenizo pelo voto, pela análise. Doutor Lucas está com a mão levantada, mas é algum esclarecimento de fato, doutor? Eu queria só entender, na verdade, doutora e doutor Galderizzi, era aquele ponto que ele mencionou que não houve o recolhimento da ST. O senhor quis dizer que não houve o recolhimento da ST para os produtos que ela faz de fabricação própria, é isso? Não, doutor Lucas. Ela não comprovou esse recolhimento, eu digo. Foi essa dúvida. Não é de fabricação, condição de atacadista, né? Sim, perfeito. Que aí é o ponto principal, que foi o foco, né, da sustentação oral. Porque da industrialização que ela faz própria, aquela pequena parte, ela paga o ICMS próprio e o ST, né? E o próprio fiscal reconhece isso. Perfeito, doutor, correto. Tá? Isso está registrado, inclusive, em parte do relatório. Muito bem. Voto registrado. Doutor Rubens. Só uma pergunta aqui. O autuado, quando ele adquiriu com o ST destacado na nota. E o fisco entende que não deveria ter ST destacado na nota, deveria ser operação normal, porque ele também seria fabricante do produto, né? Mas esse ST que ele pagou na aquisição, ele está sendo contabilizado nesse processo ou está sendo desconsiderado? Isso aqui não ficou claro para mim. Está sendo contabilizado, doutor. Esse foi o meu entendimento, tá, Rubens? Quando eu verifiquei o relatório circunstanciado, na hora de realizar o levantamento fiscal, o FR aqui fez um encontro de contas, levando em consideração o que já tinha ali de destaque de ICMS, tá? Tá. Então, o processo está cobrando o ICMS de ST de todas as saídas posteriores, né? Que não seja a situação de fabricante, né? Porque ele tem a situação do fabricante e tem a situação em que ele recebe a mesma mercadoria de um outro fabricante. Tá. Então não tem bis in idem não, né, doutor? Não, eu também tive essa preocupação, doutor. Pelo que eu verifiquei aqui do relatório e de todas as manifestações, foi retirada essa base para não ficar duplicada. Tanto que é uma das passagens onde eu coloco inexistência da preliminar, né, de nulidade, porque houve esse cuidado. Tá. Eu estou falando assim, porque quando é caso de fraude, eu acho que a gente tem que ser assim, a gente tem que agir com o máximo rigor possível. Tudo que tiver ao nosso alcance para punir, a gente tem que punir, tá? Dolo, fraude estrutural, bandido, tá bom? Agora, quando é uma questão assim que surge de uma dúvida na interpretação da legislação tributária, muitas vezes onde não houve nenhuma vantagem o contribuinte, sabe? Assim, é uma questão de interpretação da lei que, às vezes, para nós aqui já não é muito simples. A gente que vive mergulhado no ICMS o dia inteiro, imagina para um contribuinte, né? É só por um milagre mesmo que ele consegue estar a par de tudo, os detalhes que ele precisa de fazer. E nesses casos, assim, eu faço o que posso, né? Porque eu acho que não é de interesse de ninguém a gente lesar uma empresa, assim, que, enfim, dá emprego, que não é bandido, que está ali tentando, tá? Mas como o senhor fez essa verificação, não está sendo desconsiderado no imposto que ele já tenha pago, né? Então eu vou acompanhar o doutor Galderizzi. Obrigada, doutor Rubens. Doutor Odilo.
Também acompanho o doutor Galderize. Representação? Perdi a representação. Nada a acrescentar, senhora presidente. Obrigado. Muito bem, também não tenho nada a acrescentar. Vou acompanhar o doutor Galderize. Registrado. Ok. Então, vamos lá. Encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, o processo 41.46.139, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutor Lucas. Perfeito. Muito obrigado a todos. Obrigado, Bom senhor. dia e bom fim de semana. Para o senhor também. Tchau, tchau. Muito obrigada. Encerrar julgamento. Muito bem, vamos lá. O próximo processo agora é 49.1016, Techway do Brasil, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, não temos advogados para acompanhar o julgamento. Senhores, é um caso em que o cancelamento do processo é consensual, tá bom? Então, acho que a acusação é de utilização de crédito acumulado em desacordo com a legislação. Houve um procedimento administrativo que indeferiu a acumulação dos créditos. Esse procedimento foi, não sei se anulado ou cancelado judicialmente, e esse indeferimento era a base desse auto de infração, indeferimento administrativo da acumulação dos créditos. E esse ato de indeferimento foi cancelado no judiciário. Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui. O DRT de Sorocaba autorizou a título precário a apropriação de crédito acumulado solicitado pelo contribuinte. Diligências fiscais chegaram à conclusão que as informações prestadas pelo contribuinte continham erros e motivou a proposta de indeferimento dos valores apropriados como crédito acumulado. Esta proposta de indeferimento, feita pela fiscalização externa, foi acatada pela DRT. O interessado ainda ingressou com pedido de reconsideração da decisão, o qual, por intempestividade, não foi conhecido pelo DRT. Dado o indeferimento dos pedidos de crédito acumulado que anteriormente foram aprovados a título precário, o contribuinte deveria reincorporar os valores que já tinham sido utilizados. Mostrou-se inerte e foi autuado, tá bom? O autuado, através do mandado de segurança, obteve o direito de recorrer administrativamente junto à DRT da decisão que indeferiu seus créditos acumulados. O auditor informou que, atendendo a esta solicitação, informamos que o DRT deu provimento ao pedido de reconsideração formal do contribuinte, tornando sem efeito a decisão de indeferimento anterior. Quer dizer, então acabou o auto de infração, tá bom? Então, iniciou-se um novo processo administrativo lá, instruído com novos documentos, no sentido de comprovar a regularidade dos créditos acumulados. De forma que o presente auto de infração se encontra absolutamente prejudicado, tá certo? Então, eu conheço o presente recurso ordinário, dou seu provimento para cancelar o auto de infração. Eu já vou salvar aqui. Obrigada, doutor Rubens. Por seu voto fica perfeito, eu vou pedir que o senhor faça uma correção lá no final. Eu não acredito. Nem eu. Olha, sem comentários. Eu nem vou tentar mais me defender, dada a reincidência
Melhor não, doutor Rubens. Melhor não. Bom, doutor Galderize? Presidente, sem nenhum tipo de comentário. Falei o acompanhamento nos termos da relatoria. Doutor Odilo? Também sem comentários. Representação? Nada a acrescentar, senhora presidente. Obrigado. Então, encerra debates. Verificando quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então, o processo 4091016, o recurso ordinário foi conhecido e provido. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Muito bem, agora nós vamos lá para o terceiro da pauta. Terceiro da pauta, 4145414, Total Química, processo de relatoria do Dr. Odilo, é um recurso misto. Dr. Odilo, não temos presentes para a realização de sustentação oral, acompanhamento de julgamento. Se o senhor quiser fazer um resumo, com a palavra. Tá sem som, Odílio. O áudio está desligado. Vou fazer inicialmente o Agora sim. editar o relato.
que é interessante para mim, eu não tenho acesso ao processo. Eu consegui fazer editar o relato, né? Mas se eu tentar o acesso ao processo, é negado, é estranho. Mas, de qualquer modo, o relato está... O voto já está registrado, então eu vou fazer a leitura aqui pelo Word. São duas acusações. Autuado é acusado de ter cometido as seguintes irregularidades: falta de pagamento do imposto por não haver escriturado regularmente no livro fiscal próprio, de saídas, documentos de sua emissão, nota fiscal eletrônica, referentes a operações tributadas, e o item 1. E creditamento indevido do ICMS, relativo a valores lançados no campo 056, crédito do imposto da GIA, em valores superiores ao escriturado no livro de apuração. A decisão de primeira instância, ela manteve os itens 1 e 2, porém, ela aplicou a taxa Selic. Ela fez a aplicação da taxa Selic, então, com isso, o crédito tributário foi reduzido. E, com isso, houve interposição de recurso de ofício. A representação fiscal propugna pelo não provimento do recurso de ofício, porque a nova redação da súmula 10, né, ela determina a aplicação da taxa Selic e ela tem efeito vinculante. Então, nesse sentido, eu não estou dando provimento ao recurso de ofício para que seja mantida a decisão de primeira instância, já aplicando a taxa Selic. No tocante ao recurso ordinário, existe uma série de preliminares. No entendimento da recorrente, teria havido vício formal decorrente da ausência do demonstrativo que evidenciasse saldo devedor ou credor da empresa. Observa a recorrente que os artigos infringidos e os relativos às penalidades seriam imprecisos, conforme segue. Em relação ao item 1.1 da acusação, falta indicação do parágrafo único do artigo 58 e dos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 87 e dos parágrafos, itens e letras do artigo 215, todos do RICMES. Em relação ao item 2.2 do AIM, falta indicação dos parágrafos do artigo 223 e dos incisos do artigo 253, o que compromete a precisão e a devida fundamentação dos dispositivos legais infringidos. Quanto à captação da penalidade para o item 2.2 do AIM, a nulidade se refere ao fato de que é indicada a linha J do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374, que trata de crédito indevido de imposto em hipótese não prevista nas alíneas anteriores. O que, segundo o impugnante, significa que a penalidade não tem previsão legal para subsistir. Argumenta recorrente que faltaria liquidez no item 1.1 do feito fiscal, pois não haveria ficha de conclusão fiscal para apuração da falta de pagamento do ICMS. Aduz a recorrente que o AIM seria nulo, pois lavrado em local diverso do estabelecimento comercial da empresa, e por não atender aos requisitos do artigo 142. Observa a recorrente que não foram observados todos os requisitos do artigo 142 do CTN, uma vez que não há nos autos cópia de todas as notas fiscais e livros pertinentes, o que torna incerta e desconhecida a base de cálculo. Inicialmente, eu faço uma menção aqui à decisão de primeira instância. E depois do item 11.1, aí eu faço as minhas considerações. Pelo exposto no tocante alegado à ausência do demonstrativo dos valores relativos a saldo devedor, a saldo
credor da empresa, relativamente aos pedidos autuados, o entendimento da ilustre jogadora em primeira instância foi no sentido de que não há arrimo legal que obrigue a autoridade fiscal à recomposição da escrita fiscal da impugnante. Ademais, ainda que houvesse saldo credor do imposto, esse fato não afastaria a ocorrência das faltas cometidas, uma vez que não eximiria o contribuinte das suas obrigações legais, além de não existir previsão legal para a compensação de infrações concretas do imposto porventura existente. No tocante à alegação de os artigos infringidos e os relativos às penalidades seriam imprecisos, como destacado pela decisão ACO, o item 1.1 relata a infração dos artigos 58, 215 e 87 do RICME. O relato da infração descreve com clareza a falta cometida, que é deixar de pagar o ICMS por não haver escriturado regularmente no livro fiscal próprio, FD, documentos de sua emissão, notas fiscais eletrônicas, modelo 55, relativos a operações tributadas, exatamente como descreve os artigos 58, 215 e 87 do RICME. Não há nenhuma especificidade na infração que demande o apontamento específico de algum parágrafo ou a linha dos artigos, já que a infração é contemplada pelos artigos em seus inteiros teores. De acordo com a decisão a qual o item 2.2, da mesma forma, descreve de forma clara a infração aos artigos 223, combinado com 253 do RICMES, também em seus inteiros teores, ou seja, acreditar-se indevidamente do imposto por lançar em GIA valores superiores aos escriturados no livro de apuração, FD. Quanto à alegação da recorrente com relação ao item 2.2 de a capitulação da infração pela linha J do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374, que trata de crédito indevido de imposto, hipótese não prevista nas leis anteriores, significa que a penalidade não tem previsão legal. Significa que a previsão legal não tem, que a penalidade não tem previsão legal para subsistir. O entendimento do julgador de primeira instância foi no sentido de que tal alegação não tem fundamento, nem argumentativo, nem legal. Com efeito, se a falta não se enquadra especificamente em nenhuma das alíneas anteriores, enquadra-se automaticamente na linha J, justamente por tal fato. No tocante à alegação da recorrente da inexistência de ficha de conclusão fiscal para apuração de fato de pagamento de ICMS, o entendimento da julgadora de primeira instância foi no sentido de que as acusações ora combatidas não foram elaboradas a partir do levantamento fiscal, mas sim pelo confronto das informações fiscais prestadas pelo contribuinte ao fisco, de modo que, no meu entendimento, a alegação da recorrente não merece acolhida. Com relação à alegação da recorrente de que o AIM seria nulo, pois lavrado em local diverso do estabelecimento comercial da empresa, e por não atender aos requisitos do artigo 142 do CTN, a adesão à qual ressalta que o decreto 70.235/72 é federal e é aplicável ao processo administrativo fiscal dos créditos tributários da União. Assim, no âmbito estadual, de acordo com o artigo 4º da Lei 13.5709, os atos processuais serão praticados em regra na sede da repartição pública competente, durante o expediente normal, admitindo-se também a prática por meio eletrônico, de modo que, no meu entendimento, a alegação da recorrente não merece acolhida. Quanto à alegação da recorrente de que não foram observados todos os requisitos do artigo 142 do CTN, uma vez que não há nos autos cópia de todas as notas fiscais e livros pertinentes, o que torna incerta e desconhecida a base de cálculo, de acordo com a adesão à qual verifica-se que todos os requisitos do artigo 142 do CTN foram observados pelo agente fiscal autuante. Além disso, todas as provas que instruem as acusações estão presentes nos autos. Nas folhas 10 a 32 constam as cópias das notas fiscais elencadas no item 1.1 do AIM, conforme o demonstrativo de cálculo, as folhas 33 e as folhas 417 e a 1829.
constam as cópias dos livros que comprovam a diferença de lançamento de crédito do imposto entre FD e GIA, apontada pelo item 2.2 do AIN, de modo que, no meu entendimento, a alegação da recorrente não merece acolhida. Pelo acima exposto, constate que a ilustre julgadora de primeira instância apreciou os argumentos apresentados pela recorrente, havendo sempre a justificação das razões de decidir, da ilustre julgadora de primeira instância. Se a recorrente discorda das conclusões alcançadas, é questão que deve ser discutida no mérito. Sob um aspecto formal, não há qualquer vício da decisão singular. Nesse sentido, cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 91 do Decreto 54.486/2009, os órgãos de julgamento apreciarão livremente as provas, devendo, entretanto, indicar expressamente os motivos de seu convencimento. Ademais, a recorrente exerceu seu direito à contraditória, apresentando impugnação ao lançamento efetuado pelo fisco, razão pela qual não vislumbra o cessamento de defesa ou nulidade do auto de infração. Portanto, diante do exposto, considero que os argumentos acima expostos, apresentados pela recorrente, não merecem acolhida, motivo pela qual afasto as preliminares erguidas pela recorrente, passando ao enfrentamento das questões de mérito. Como já havia afirmado, são duas infrações. A primeira é falta de pagamento do imposto por não haver escriturado regularmente notas fiscais eletrônicas. E a segunda acusação, creditamento indevido, tendo em vista que o crédito foi lançado em valores superiores aos escritos. O crédito lançado na GIA foi lançado em valores superiores aos escriturados na FD e no RACMES. Em seu apelo à recorrente com relação ao mérito, apresenta as seguintes alegações. A recorrente afirma que teria procedido corretamente aos registros fiscais e apurações, mas provavelmente teria sofrido os efeitos da invasão de hackers aos seus sistemas, com consequente corrompimento dos arquivos digitais. A recorrente, com relação ao item ponto 1 do AIN, afirma que procedeu corretamente todos os registros, escriturações e apurações dos livros de entrada, saída, apuração do RICMES e respectiva transferência para a GIA. No entendimento da recorrente, é bem estranho que a acusação fiscal é de ter deixado de pagar o ICMS, por não haver escriturado regularmente no livro de saídas as notas fiscais eletrônicas. Argumenta a recorrente que se há emissão de notas fiscais eletrônicas, saídas, logicamente que foram devidamente escrituradas no livro de saída, de modo que as irregularidades apontadas pelo fisco são devidas em face dos arquivos corrompidos, resultando da ação do hacker. A dor recorrente que o fisco deveria corrigir os arquivos corrompidos ou investigar se as saídas fiscais teriam sido objeto de cancelamento, como efeito de desprovar os arquivos corrompidos. Requer a recorrente que a multa aplicada seja recapitulada para o artigo 85.5c. A recorrente, em relação ao item 2.2, afirma que procedeu corretamente todos os registros, escriturações e apurações nos referidos de livro de entrada, saída, apuração e respectiva transferência para a GIA. No entendimento da recorrente, foge dos padrões o fato de ter concretizado corretamente todos os registros, escriturações e apurações do livro de entrada, saída e apuração e transferência para a GIA, e mesmo assim ser acusado de ter acreditado indevidamente relativamente a valores lançados em GIA em valores superiores ao escriturado no livro de apuração. Argumenta a recorrente que se a fiscalização diz expressamente no demonstrativo de crédito indevido, referente ao lançamento efetuado nas GIAs em valores superiores ao lançado no livro de entradas e no livro de apuração, a conclusão que se chega no sentido de que, na transmissão eletrônica, deve ter havido alguma espécie de arquivos corrompidos, os quais acarretaram em valores diferentes nas GIAs e no livro de entrada. A dos recorrente que o fisco deveria corrigir os arquivos corrompidos ou investigar se as notas fiscais teriam esse objeto de cancelamento como efeito de provar os arquivos corrompidos. Ela também faz referência à taxa Selic e à multa, que seria abusiva.
Eu faço inicialmente uma referência aqui ao julgamento de primeira instância e no item 14 faço as minhas considerações. Predispôs de acordo com o entendimento do julgador de primeira instância, em que pese as alegações da defesa, o que o fisco detectou foi a falta de escrituração de documentos fiscais por parte da impugnante. Tem em lançamento de crédito do imposto a maior em relação às mesmas operações informadas na FD, item 2. Portanto, se houvesse acontecido o corrompimento no envio da escrituração de documentos fiscais, seria possível, por parte da impugnante, a comprovação material de se aconteceu, e, no entanto, não o faz. Ademais, a contribuinte é responsável pelo lançamento do imposto e seus documentos e livros fiscais, pela elaboração e entrega das guias e pela elaboração e entrega dos livros e da escrituração fiscal digital. Não lhe cabendo alegar não se responsabilizar pelos erros defeitos aprovais ataque dos sistemas. Assim, de acordo com o entendimento exarado na adesão à qual, se a impugnante não observou as orientações da legislação concernente às obrigações tributárias, colocou-se em face das penalidades previstas pelo descumprimento. Haja visto que, de acordo com o artigo 202, todos os documentos devem ser guardados pelo prazo de 5 anos. Com relação à alegação da recorrente de que os arquivos magnéticos teriam sido corrompidos devido à ação do hacker, a legislação previa a possibilidade de reconstituição da escrita fiscal conforme dispõe o artigo 226. A escrita fiscal somente será reconstituída quando evidenciada a impossibilidade ou a inconveniência de saná-la por meios de registros corretivos, pode ser autorizado pelo fisco a requerimento do contribuinte ou determinado pelo fisco. Nesse mesmo sentido, o entendimento da douta representação fiscal, em seu parecer ações 2032 e 2033, de que, quanto ao mérito, o argumento trazido pela autuada, ou seja, o eventual corrompimento dos arquivos ocasionado pela invenção de hackers, por óbvio, tal afirmação deveria ser acompanhada de comprovação para que fosse considerada. Tal comprovação não foi apresentada pelo contribuinte, permanecendo nos campos das suposições, atitude que não tem o condão de afastar as acusações. Pelo exposto, a recorrente poderia ter requerido ao fisco a reconstituição da escrita fiscal, o que não aconteceu, de modo que a alegação da recorrente de que teria procedido corretamente nos registros fiscais e apurações, mas provavelmente teria sofrido os efeitos da invasão de hackers aos seus sistemas, consequente corrompimento dos arquivos digitais, não infirma a ação fiscal. A recorrente com relação ao item 1.1 afirma que procedeu corretamente todos os registros, tudo que ela deveria fazer. Como assim me expôs, a recorrente não comprovou a alegação de que os arquivos digitais teriam sido corrompidos pela ação de hackers, bem como não requereu a reconstituição da escrita fiscal, de modo que, no meu entendimento, não merece acolhida a alegação de que teria procedido corretamente em sua escrita fiscal, haja visto que a emissão de nota fiscal eletrônica não implica a sua escrituração de forma automática. São procedimentos distintos. Quanto à alegação da recorrente que a multa deveria ser recapitulada para 85.5, a linha C, destaque a decisão a qual considerou que a capitulação, conforme gravado pelo agente fiscal atuante, é coerente com o relato e a materialidade da infração, ou seja, falta de pagamento do imposto pela não escrituração de notas fiscais de saída tributadas de mercadorias, exatamente abarcado pelo artigo 85.1, a linha B da Lei 6374. De modo que a solicitação para recapitulação de inciso e a linha de que trata de escrituração de documentos fiscais de saída de mercadoria cuja operação não esteja sujeita ao pagamento do imposto ou sujeita ao pagamento do imposto de operação posterior, o que não reflete a situação apresentada, de modo que, no meu entendimento, a alegação da recorrente não merece acolhida. Do exposto fica mantido o item 1.1. Com relação ao item 2.2, a recorrente também afirma que
procedeu corretamente a escrituração, fez tudo corretamente. Conforme já apontado acima, a recorrente é responsável pela guarda dos documentos que ensejaram seu direito ao crédito do imposto, de modo que a alegação de que teria procedido corretamente em sua escrita fiscal não merece acolhida, haja visto que poderia ter solicitado a reconstituição de sua escrita fiscal em razão da suposta ação do hacker, o que não ocorreu, de modo que, no meu entendimento, a infração fiscal está perfeitamente configurada. Do exposto, fica mantida a exigência do item 2.2. A recorrente, no início do recurso ordinário, ela cita, né, a decisão de primeira instância que teria acolhido o pleito da Selic. Só que, no final, ela volta a insistir em relação à aplicação da taxa Selic. Então, quanto à alegação da inconstitucionalidade da aplicação dos juros, cabe ressaltar que tal questão já foi objeto de decisão de primeira instância, que acolheu a solicitação da defesa e aplicou a taxa Selic, nos modos da nova redação da súmula deste decreto tribunal. Em relação ao caráter confiscatório da multa, eu entendo que deve ser aplicado o artigo 28, que veda a discussão de inconstitucionalidade. Esclareça-se desde já que, igualmente, não caberia redução ou relevação da multa, com base na aplicação do artigo 527-A ou do artigo 92 da Lei 6.374, que tem como um dos seus pressupostos que a prática da infração não acarrete na falta de pagamento de tributo. Então, ante o exposto, conheço o recurso de ofício para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a aplicação da taxa Selic, tal como decidido pela decisão à qual. Conheço do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a acusação fiscal dos itens 1.1 e 1.2 do feito fiscal. É como voto. Doutor Odilo, parabenizo pela análise e pelo voto, bem detalhado. Deixa eu ver aqui, primeiro representação, tem recurso de ofício, né? Então, primeira representação, por favor. Obrigado, senhora presidente. Não tenho nada a acrescentar, porque no próprio recurso de ofício da representação é solicitado o indeferimento. Obrigado. Doutor Galderize? Também, sem acréscimos, presidente. Doutor Rubens? Sem acréscimos, cumprimento pelo trabalho do doutor Odilo. Não tenho nada a acrescentar, o acompanho. Esse tem Selic, né? Ok, tá certo. Bom, eu vou registrado. Ah, não, esse não tem Selic, né? Tá certo. Então, vamos lá. Encerrar debates. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Verificando quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 41.45.414, recurso ordinário foi conhecido e não provido, recurso de ofício conhecido e não provido. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento.
Muito bem, deixa eu só confirmar aqui. Todos encerrados. Bom, senhores, pauta cumprida. Muito obrigada, agradeço a todos o empenho e dedicação. Oswaldo, agradeço aí a gentileza de estar conosco essa semana. E vou pedir, então, vou dar por encerrada a sessão do dia 26 de maio de 2023 e pedir para o Oswaldo encerrar a gravação. Obrigada a todos. Vamos só aguardar.